Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos os Salmos 23 sobre a nossa vida e a nossa família. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Doce e amado Espírito Santo, consagramos o dia de hoje a Ti e declaramos que Tu és o Deus provedor na nossa vida. Não faltará nada, porque Tua presença está conosco. Nos fortaleça, nos dê sabedoria, nos dê graça, nos unja e nos conduza, Pai, segundo o Teu propósito, segundo o Teu querer. No nome bendito de Jesus Cristo, Te louvamos, Te adoramos. Amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você nesse começo de dia. Eu tenho uma palavra profética sobre a tua vida. Estamos seguindo uma direção que o Senhor nos deu. 7 dias orando por provisão, orando pelo sobrenatural de Deus. Tem coisas que o homem faz, mas tem coisas que só Deus para fazer. Você trabalha, você se esforça, você se dedica, você tenta ser o melhor naquilo que você faz. Mas somente Deus pode prover na sua vida de uma forma sobrenatural. Você tenta o natural, mas somente Deus pode romper as barreiras do natural. Por isso, confie no Senhor Jesus, confie na palavra de Deus, confie no poder de Deus, no que Deus pode fazer. E eu quero começar essa oração compartilhando um testemunho do Júnior, que escreveu para a gente, e ele escreveu assim: eu sou corretor de imóveis e já há alguns anos acompanho as orações diárias do Senhor. Em uma segunda, eu estava muito necessitado, mas eu não tinha perspectiva de negócio. E o Senhor declarou e profetizou que um corretor de imóveis que não tinha perspectiva faria até o fim de semana 2 vendas. De fato, eu não tinha nada em vista, mas quase que instantaneamente apareceu uma cliente interessada que dependeria da venda do imóvel dela para a compra. Anunciamos e, para minha surpresa, o mesmo aconteceu. Quase de imediato, o imóvel dela também recebeu proposta de um comprador e fechamos as 2 vendas, ainda dentro da semana, como o Senhor havia profetizado. Com 12 anos de profissão, posso afirmar que foi literalmente um milagre, pela rapidez com que fechamos os 2 negócios. Agradeço pelas orações. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo. O nosso Deus é sobrenatural. E você que está entrando agora aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos. Eu sei que existe um propósito de estarmos aqui conectados. E compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Deus me deu uma palavra profética. E a palavra é tempo de teste. Todos nós enfrentamos momentos onde Deus, Ele nos prova o nosso coração e também permite com que enfrentemos desafios que vão nos levar ao limite da nossa entrega e da nossa rendição a Ele. A Bíblia nos diz em Deuteronômio capítulo 8, verso 2: e você se lembrará de todo o caminho por onde
Jeová, seu Deus, te trouxe esses 40 anos no deserto para te afligir, para te provar, para saber o que estava em seu coração, se você deveria guardar ou não os seus mandamentos. O Senhor conduziu o povo no deserto, a Bíblia diz aqui, para o afligir e para o provar. Por que nós precisamos ser provados por Deus? Nós precisamos ser provados por Deus, assim como uma criança precisa fazer um teste para medir o seu conhecimento, para medir a sua responsabilidade, para medir a sua atenção. Deus também está medindo algo em nós. E sabe o que é? Nossa fé, nossa confiança, nossa entrega aos seus princípios, nossa entrega à sua palavra. Você pode dizer assim, não, eu não acredito que Deus faz isso. Mas de qual a outra forma você acha que Deus pode nos ensinar a temer a Ele? Eu vejo algumas pessoas, sabe, que não tiveram o mesmo treinamento que eu tive, de você ter que depender de Deus, você ter que multiplicar o pouco, você ter que lidar com pessoas que o rejeitavam, você estar sozinho e só depender do Senhor. Eu tive um treinamento intenso de Deus. Cuidei de uma igreja, a primeira igreja que eu cuidei, eu tinha 18 anos de idade. Tinha muita coragem, tinha muita fé, estava querendo crescer, mas passei por situações que me fizeram depender tanto de Deus, que me fizeram orar tanto. E hoje nós vemos pessoas que elas não tiveram um treinamento adequado. E na primeira dificuldade, eles já estão em crise. No primeiro problema, eles já estão pensando em desistir de tudo, em largar tudo, e já começam também a fazer coisas erradas. Então eu vejo o quão importante é nós crescermos em Deus, caminharmos com o Espírito Santo. O deserto, na Bíblia, simboliza um tempo de teste, de preparação. E são esses momentos riquíssimos que nos preparam para cumprir o plano de Deus. E não é o tipo de coisa que você pode dizer assim, não, eu posso passar esse teste, eu posso passar essa prova, porque não vai fazer diferença na minha vida. O deserto, ele também é um validador, porque o povo de Israel teve que, por 40 anos, enfrentar o deserto, até aprender a temer a Deus, até aprender a confiar no Senhor, a andar na sua palavra e principalmente a ouvir a Deus, a obedecer o Senhor. Então os desertos, eles não vêm, sabe, para nos fazer sofrer, mas eles vêm para tentar nos preparar, nos afinar para o propósito de Deus. No deserto, eu tive que aprender a lidar com as pessoas, a lidar com a traição, a lidar com o engano, a lidar até mesmo com a fragilidade humana, a lidar com a solidão. Até isso a gente aprende no deserto, a se agarrar com Deus, quando não tem ninguém ali para estender a mão para você, quando não tem ninguém para lhe ajudar. Eu e a minha esposa vivemos experiências que talvez nossos filhos não passem, mas essas experiências foram fundamentais para construir muita coisa em nós. E sabe o que nós aprendemos no deserto? Nós aprendemos que a presença de Deus no deserto é tudo. O povo de Israel estava longe das iguarias do Egito, mas eles podiam contar com a gloriosa presença de Deus. Durante o dia, uma nuvem os protegendo do calor, e durante a noite, uma coluna de fogo os aquecendo.
Toda vez que a presença de Deus se movimentava, que eles viam a nuvem do Senhor se levantando da tenda da congregação, eles sabiam que era a hora de pegar as suas coisas e de marchar no calor do deserto, porque Deus estava mudando a direção. Deus estava colocando eles em marcha. Eles precisaram compreender as maneiras como Deus se movimentava, o que Deus estava querendo fazer e como eles deveriam seguir fielmente a presença de Deus. Eu creio que o deserto vai nos ensinar a ter fidelidade a Deus, fidelidade à voz de Deus, aos movimentos do Espírito Santo na nossa vida. No deserto, Deus nos aflige, nos disciplina como um pai que ama muito o seu filho. Por que você diz aflige? Você pode me perguntar. Porque no deserto, Deus, Ele permite com que você enfrente algumas situações ruins, desagradáveis, só para te ensinar a esperar por Ele, a confiar na proteção dEle e realmente você largar mão da sua própria, eu posso dizer, da sua própria vontade, para que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. Se você está numa situação assim, se você está enfrentando um tipo de deserto assim, considere-se privilegiado, porque Deus está lhe preparando para algo bem maior. Enquanto muitos sucumbem no deserto, enquanto outros murmuram, enquanto poucos compreendem o que está acontecendo, aqueles que compreendem e que se conectam com Deus, com a sua promessa e que são guiados pela voz de Deus, conseguirão não apenas sair do deserto, mas construirão uma proteção, uma estrutura espiritual em torno de si, que isso vai estar com você até o fim da sua vida. Não só vai lhe proteger dos futuros ataques, mas vai lhe sustentar, vai lhe estabelecer e vai lhe guiar. Deus nos fala através das circunstâncias adversas e no deserto você aprende isso, que todo desafio que você tem um ensino. Toda adversidade tem um Deus provedor, tem um Deus protetor, tem um Deus que vai dar sempre um livramento. Quando chegaram diante do Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho. E o exército que os estava perseguindo, todos foram envergonhados no meio do mar. Fora os tempos de seca, fora os tempos de escassez, aonde todos os dias eles tinham que depender do maná do céu para poder se alimentar. Ou seja, a certeza de que eles teriam pão na mesa, a certeza estava na palavra que Deus havia dito, que todo dia iria vir o maná iria descer. Então eles acordavam pela manhã e lá estava o maná. Você consegue imaginar o nível de confiança que esses homens e essas mulheres precisaram ter? O quanto eles precisaram confiar em Deus, principalmente aqueles que tinham criança pequena? E um detalhe, Deus não deixava praticamente na semana eles acumularem. Eles só podiam acumular um dia da semana e o referente a 2 dias, mas o restante dos dias era apenas a porção de um dia. Então todo dia eles precisavam confiar, todo dia eles precisavam depender, todo dia eles precisavam descansar em Deus. Será que amanhã teremos o que comer? Será que seremos supridos? Eles tinham que confiar em Deus. Por isso que o deserto nos chama a refletir sobre os nossos caminhos e a confiar em Deus. E sabe o que o deserto nos ensina? Que Deus é confiável. O deserto nos ensina que viver para Deus é a coisa mais segura que existe aqui nessa terra, porque os tempos mudam, as necessidades mudam, os inimigos querem a sua cabeça e tudo o que você tem que fazer é confiar em Deus e depender dEle. Lá na dificuldade, Deus testa o teu coração. E será que seremos fiéis?
e obedientes em meio aos problemas? Continuaremos a amá-lo e a louvá-lo apesar dos desafios? Muitas pessoas, quando são provadas, elas se perguntam: por que estou passando por essa provação difícil? Se eu tento ser uma pessoa fiel a Deus e viver com integridade? Bem, você está passando por isso, porque para onde Deus está te conduzindo, você precisa ser preparado. E o deserto é esse lugar de preparação. O deserto é esse lugar aonde Deus trabalha na nossa vida. Deus nos movimenta. Deus nos purifica. Mesmo que você não esteja em falta diante de Deus, Ele quer ensinar você e eu a vivermos pela fé. E as provações nos desafiam a correr e vencer os nossos limites e buscar mais do que nunca o rosto de Deus. Você aprenderá a depender dEle. Deus está no controle da sua vida, em todas as circunstâncias. Confie nele. Com este teste, a glória do Senhor será revelada na sua vida. Então mantenha-se firme, porque você terá vitória e glorificará o nome do Senhor. Daí você pergunta: você agradece pelo deserto? Lógico, eu sou muito grato a Deus, porque hoje nós vemos tantas pessoas sem temor a Deus, pessoas que se vendem, pessoas que não têm princípios, pessoas que não têm caráter, pessoas que em busca de um like, elas são capazes de distorcer a verdade, de difamar, de mentir, só para atrair likes, só para atrair monetização. Mas nós precisamos ter uma fidelidade a Deus. Nós precisamos nos manter firmes. O que eu aprendi no deserto, eu não aprendi no conforto. O que eu aprendi lá, quando chorei e era só Deus, eu e a minha esposa, para nos manter firmes diante das dificuldades, eu aprendi que o Senhor sempre estava comigo. Eu aprendi no deserto a confiar em Deus. Fui forjado na guerra. Fui forjado a lidar com todo nível de pessoa. E aprendi a ouvir o Senhor no deserto. E eu sei, sua voz traz tudo o que eu preciso. Não confio no que eu tenho hoje. Não confio no que eu construí. Não confio nas promessas dos homens. Sabe, eu ouvi esses dias uma filha falando de um pai, e o pai, um empreendedor de sucesso, um nato negociador, e a filha dizendo assim: meu pai, eu aprendi uma coisa com ele, nem na água ele confia, porque ele sabe que ela pode molhar. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem passou pelo deserto aprende a confiar unicamente no Senhor. Quem passou pelo deserto sabe que o Senhor é fiel. Desconfia até da sombra, mas nunca desconfiará do Senhor. Confie no Senhor e você nunca ficará desamparado. E se está passando por um momento difícil, está doendo, agarre-se em Deus, porque isso vai passar em nome de Jesus Cristo. Você está me ouvindo? Isso vai passar e você vai viver o extraordinário de Deus na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu quero declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque, mas antes disso, com muita alegria, quero aqui compartilhar com vocês o lançamento do nosso livro para crianças, que é o Café com Jesus Kids. Olha só que lindo! Ele é um livro que foi inspirado numa direção que Deus me deu, de compartilhar a palavra com as crianças e ao mesmo tempo ser algo divertido. Então aqui tem histórias bíblicas, né? Por exemplo, olha só, Davi e Golias, daí conta a história. E aqui na outra página, as crianças vão ter a oportunidade de pintar. E tem jogos, tem brincadeiras aqui. É realmente um devocional infantil, só que
eu posso dizer, também de forma lúdica, de forma criativa, para ajudar as crianças a se aproximar de Deus e a terem o devocional delas também. E junto com o livro nós preparamos aqui um kit de canetinhas para as crianças. Inclusive você pode dar de presente para os seus netos, para os seus filhos, para outras crianças. E vem junto com o Café com Jesus Kids. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Agora, os nossos devocionais ficaram completos, né? Tem os devocionais para adultos e o devocional para crianças, o Café com Jesus Kids. Tenho certeza que ambos vão abençoar a tua casa e vão abençoar a tua família. Por isso, você pode adquirir lá no meu site, o link inclusive está aqui na descrição, ou quem conhece já o meu site, peça para você, né? Peça para sua família, dê de presente para os seus filhos. E olha só, eu sempre ganho das crianças um desenho, e na maioria, sabe, se repete o mesmo desenho. Sabe qual que é o desenho? As crianças que assistem o devocional, é esse desenho aqui, ó. Eu recebi de muitas crianças e a gente decidiu fazer no final do livro como uma representação de que eles estão em oração também junto conosco. Amém? Foi uma direção que Deus nos deu e eu espero que o Café com Jesus Kids possa ser enriquecedor para os seus filhos, para os seus netos, em nome de Jesus, tá bom? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Esse salmo que nós temos declarado. Enquanto isso, quero pedir para você compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Também quero dar um recado, que amanhã eu começo o meu tour no Sul, certo? Amanhã de manhã cedo eu já vou para o Rio Grande do Sul. Eu estarei amanhã em Farroupilha, sábado estarei em Caxias do Sul e domingo estarei em Novo Hamburgo. Vai ser incrível, estamos nos preparando. Um pessoal meu já sai hoje daqui, rumo ao Sul, e cremos que vai ser uma grande bênção. É a nossa semente para o ministério, para a igreja, tudo bancado por nós, avião bancado por nós, carro, logística, hotel, tudo bancado por nós. É realmente uma semeadura nessas 3 cidades que nós iremos fazer. Esteja orando por nós, esteja nos abençoando para que nós possamos ensinar as pessoas por onde nós passarmos a ouvir a voz de Deus. Esse é o meu chamado. E vou transmitir ao vivo os 3 dias, certo? Sexta e sábado à noite e no domingo pela manhã. Vai ser maravilhoso em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Tem uma pessoa que está aí me ouvindo, ela fez uma cirurgia, ela fez uma bariátrica e ela tem sentido dores, e eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida. O Senhor que te vê. E não se preocupe com aquilo que você não está conseguindo resolver. Deus vai colocar a mão e vai colocar cada coisa no seu caminho, no lugar certo. Descanse o seu coração. Eu também quero liberar uma palavra para Lourdes. Lourdes,
o Senhor te visita e o Senhor me disse assim, que você tem estado muito apreensiva quanto a uma decisão que você está prestes a tomar. Confie no Senhor. O Senhor está contigo e Ele entrará com você nessa porta, nessa decisão que você está prestes a tomar. O Senhor também me mostrou uma pessoa de sobrenome Pimentel, que está aí me ouvindo, e o Senhor me disse que, sabe, como se fosse uma mão que tentou arrancar coisas de você, mas o Senhor Deus, Ele interviu e Ele impediu de que essa mão tirasse de você muito. Mas está vindo um tempo de restituição. Perdoe e continue, porque Deus vai te honrar e vai multiplicar, você vai levantar. É por isso que Deus te deu tanta força, porque isso já aconteceu outras vezes na sua vida. No entanto, você pode contar com uma restituição de Deus, no nome de Jesus Cristo. Vamos crer. Amém? Receba essa palavra como uma palavra de fé para a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero agora orar pela vida de cada um de vocês. Quem não compartilhou essa oração, depois compartilha. Reparta o pão, amém? Reparta a palavra com outras pessoas. Quando nós compartilhamos, nós estamos fazendo uma coisa boa, amém? E existe promessa de Deus para a nossa vida. Quem planta, colhe. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti agora a vida de cada pessoa que está me ouvindo. Eu apresento diante de Ti, Senhor, sua casa, sua família, e nós liberamos a palavra, vai haver provisão sobrenatural, porque o nosso Deus é o Deus da provisão, é o Deus que provê. Por isso, no nome de Jesus, nós oramos para que haja providência de recursos, para que haja providência de oportunidades, a providência da reunião certa, da conexão certa, do cliente certo, em o nome de Jesus. Também oramos, Pai, para que o Senhor livre essa pessoa do laço de Satanás. Livre ela, Pai, de todo engano, livre ela da maldade, livre ela da contrariedade e de tudo aquilo que vem contra a vida dela. Nós oramos agora declarando, nenhum mal prosperará. Em o nome de Jesus Cristo, dá vitória para ela, Pai. Dá vitória para a sua casa, dá vitória para a sua família. Nós oramos em nome de Jesus, declarando que toda ação maligna que essa pessoa tem enfrentado, em o nome de Jesus, não prevalecerá. Em o nome de Jesus, nós damos uma ordem, sai do caminho dela. Também oramos por todo aquele que está doente e cremos que Jesus Cristo é a cura. Por isso oramos para que toda enfermidade renda-se a Jesus, todo câncer renda-se a Jesus Cristo, toda dor no corpo renda-se a Jesus Cristo. E também oramos, Pai, para que o Senhor leve embora as preocupações, as ansiedades e intervenha em nossa vida. Senhor, confiamos em Ti, declaramos a nossa dependência no Senhor e sabemos que o Senhor não nos abandona. Por isso, Pai, nos fortaleça, nos dê sabedoria, coloca as pessoas certas, as oportunidades certas, as portas certas no nosso caminho e traga os recursos necessários para o cumprimento do nosso propósito. Livra-nos do mal, Pai, livra-nos da maldade e que a Tua presença esteja sobre nós. Que a Tua presença esteja nos fortalecendo, nos alimentamos da Tua presença, recebemos da Tua presença, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Compartilhe essa oração agora, às 9 da manhã, vou estar ao vivo aqui com vocês, com uma palavra que Deus me deu ontem. Eu quero compartilhar essa palavra com você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja. E de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus que essa semana será uma semana abençoada para nós e para todos da nossa casa. Teremos paz, teremos boas notícias, teremos alegria, teremos vitórias na vida dos nossos filhos, teremos conquistas espirituais,
financeiras e declaramos que o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é El Shaddai na nossa vida. Ele é El Elyon. Cremos nele. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa casa. Colocamos tudo diante de Deus e pedimos: abençoe a nossa vida, ó Deus, com tua paz, com a tua força. Nos enche do Espírito Santo, nos enche de mais de ti. Nós nos rendemos a ti e pedimos, ó Deus, o teu favor. Queremos caminhar sobre céus abertos. Eu oro também para que todos dentro dessa casa tenham uma experiência com Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, ó Deus. Toque-os com o teu favor. Que todo laço de Satanás contra essa casa seja cortado. Toda dúvida, toda perturbação, toda opressão, todo sonho perturbador, demoníaco, que tem atacado as crianças, que tem atacado as mulheres, nós repreendemos agora, em o nome de Jesus, sonhos com traição, sonhos de morte, sonhos de roubo, sonhos de perda. Nós repreendemos todo mal. Todo tipo de perturbação noturna está por terra no poderoso nome de Jesus Cristo. Cobre essa pessoa, Pai, com teu sangue, Jesus. Eu quero declarar, Pai, o que está escrito na tua palavra, que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Meu Deus, nós estamos em Ti, nossa casa está em Ti. Estabeleça uma casa firme, uma casa firmada em Jesus, uma casa firmada na palavra. E declaramos, Pai, que nenhuma tempestade, nenhuma influência, nenhuma palavra maldita, nenhum levante de Satanás poderá mexer com a nossa vida. Que o sangue de Jesus cubra essa casa, que o sangue de Jesus cubra essa família. Meu Deus, que haja uma intervenção do céu sobre este lar, no nome de Jesus Cristo. Dá vitória, Pai. E aquele que está doente, no nome de Jesus, seja curado. Eu oro pela saúde total, plena dessa casa. Que toda enfermidade vá embora. Que tudo aquilo que ataca a saúde vá embora. No nome de Jesus Cristo. Dá vitória, Pai. Dá vitória. Intervém, Espírito Santo. Intervém com o teu poder. Intervém com a tua graça. É o que nós pedimos a ti, ó Deus. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus me mostrou uma pessoa com muitos caroços embaixo das axilas, embaixo do braço. Seja você quem for, eu quero liberar uma palavra de saúde. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Declaro saúde sobre a tua vida. Declaro saúde sobre teus braços, as tuas axilas, em nome de Jesus Cristo. O Senhor também me deu uma data, 16 de abril, a uma pessoa que faz aniversário dia 16 de abril. Deus está dando livramento e Deus também está movendo coisas, portas que estavam travadas, que se abriram, mas não se abriram completamente, estão se abrindo completamente agora, no nome de Jesus Cristo. É uma pessoa também que tem orado para vender um imóvel que ela tinha na praia, e eu quero liberar uma palavra de destravar nesse imóvel, em nome de Jesus. Que a venda aconteça, que o negócio seja liberado sobre a tua vida e sobre a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém? Deus está agindo, estamos ao vivo aqui nessa live, ao longo dessa oração. Eu creio que Deus vai falar muito contigo, Deus vai te abençoar. Amém? Eu também quero liberar uma palavra para o Ederson. Ederson, o Senhor já está preparando mudanças aí no teu caminho, no próximo ano, Ederson. Mudanças significativas. Receba essa palavra como uma palavra profética do Senhor sobre a tua vida. É uma confirmação de algo que Deus já vem falando e ministrando ao teu coração. Ederson, ou a esposa do Ederson que está aí me ouvindo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O Senhor me deu uma palavra e eu quero ser muito preciso. Eu tenho falado aqui sobre mentalidade. Falei ontem pela manhã sobre mentalidade. É uma palavra que tem estado no meu coração. Eu sei que a nossa mentalidade,
ela precisa ser transformada. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se não tivermos uma mente disruptiva, uma mente que crie, sabe, caminhos para seguir o fluxo de Deus, ficaremos estagnados. Então, eu não posso me contentar com aquilo que eu sei. Eu preciso modelar a minha mente com a mente de Deus, a sabedoria de Deus, a palavra do Espírito Santo na minha vida. E a nossa percepção da vida, ela molda a nossa realidade. Então, você tem uma percepção negativa da vida, é essa a realidade que você vai ter. Então, a gente vê notícia todos os dias, notícias que não são boas. A gente olha para algumas pessoas e vê que a vida delas está em atraso. Você olha para a vida de algumas pessoas e vê elas na dificuldade. E o que as pessoas pensam? Elas pensam assim: a minha vida vai ser assim também. Porque a sua percepção está nisso. A nossa percepção, queridos, tem que estar no céu. A nossa percepção tem que estar na notícia do céu. Tem que estar na mente, alinhado com a mente do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 23, verso 7, olha o que está escrito: porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. A Bíblia diz que como você pensa, você é. Então você pensa no pior, o pior acaba acontecendo. Você tem uma perspectiva negativa e que nada está dando certo, que não vai dar certo para você e que a maré mudou para você, você vai ter esse tipo de vida. Eu creio que os desafios existem, eu creio que nós precisamos em alguns momentos da vida nos reinventar, precisamos nos renovar, mas não devemos nos desanimar. O que Deus está falando para você, empreendedor que está aí me escutando, é que não adianta você desanimar. Não adianta você ficar pensando: eu já tive tempos áureos na minha empresa, nos meus negócios, e agora está tudo muito difícil, agora estou com problema financeiro, as coisas estão mais complicadas, eu não sei o que vai acontecer. Vai acontecer aquilo que você pensa. A Bíblia diz: porque como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Então, a maneira como eu penso é a maneira como eu sou, é a maneira como eu vou viver. Então, se eu não pensar que as coisas vão melhorar, se eu não pensar que Deus vai me ajudar, se eu não pensar que Deus vai me dar alternativas, Deus vai me dar saídas, Deus vai me ajudar a sair dessa adversidade, eu fico estagnado. Então, a minha percepção, ela tem que mudar. Ela tem que mudar. Na minha vida, várias vezes, eu estava numa direção e eu tive que mudar de direção. Eu vi coisas difíceis por aqui e Deus teve que me dar, sabe, uma saída por um outro lado, para que então eu conseguisse fluir por aquele lado. É que a gente pega uma via e quer chegar ao destino apenas numa estrada. Mas você tem que entender que o GPS divino vai muitas vezes mandar você dobrar à direita, vai mandar você dobrar à esquerda, vai mandar você esperar um pouco, trânsito intenso na frente. E faz parte da nossa caminhada com Deus compreender que os desafios da nossa vida, eles vêm não para nos parar, mas eles vêm para que a gente busque uma alternativa em Deus, para podermos vencer e podermos prevalecer. Quando temos uma mente renovada, nos tornamos conquistador de riquezas. E eu não falo só de riquezas financeiras, eu estou falando de todas as riquezas da terra. Uma riqueza de família, uma riqueza espiritual, uma riqueza de bons relacionamentos e também uma riqueza financeira. Mas para isso acontecer, a mente tem que ser renovada. Tem gente que não quer que nada mude na vida dela. Daí ela diz assim: não, claro que eu quero que mude. Não quer não, sabe por quê?
porque senão você estaria trabalhando na mudança de mentalidade. Você tem dificuldade de perceber quando Deus faz uma mudança. E você, sabe, está tão acostumado com a antiga vida, ou com os antigos amigos, ou com o antigo trabalho, que você não consegue transicionar para um novo tempo. Você não consegue transicionar para uma nova realidade, porque você, de alguma forma, você tem uma limitação de mente. Você não está entendendo que Deus está querendo lhe levar para um novo tempo. Você não está entendendo que Deus está querendo lhe levar para, sabe, uma nova estação. Então você está preso a coisas. E eu vejo pessoas, muitas vezes, elas passam a vida inteira acreditando num modelo das coisas. Então, antigamente, sabe, as pessoas usavam os bois. Vamos dar um exemplo assim bem simples, tá? Mas antigamente as pessoas usavam os bois para lavrar a terra. Tem alguns lugares ainda da terra que se usa os bois para lavrar a terra. Aí você coloca um jugo sobre os bois e você consegue colocar um arado nos bois e eles vão lavrar aquele pedaço de terra. Um lavoureiro com uma junta de bois, ou com 2 juntas de bois, ou 3 juntas de bois, ele não vai conseguir lavrar muita coisa. Por mais que ele trabalhe arduamente, sabe, para lavrar bastante, ele não vai conseguir. Só que hoje tem máquinas, né? Hoje tem máquinas que podem até trabalhar sozinha. Isso é impressionante, tem máquinas que trabalham até sozinha, lavando a terra. Só precisa de alguém coordenando. Então, o que eu penso? Eu penso que se a gente não mudar a mentalidade, a gente vai sempre ter pouco resultado. Mas se eu mudar a minha mentalidade, eu posso viver uma coisa nova. Não, mas esse molde dá certo. Eu acredito, tem moldes, tem formas como as pessoas trabalhavam que dá certo, mas os resultados são pequenos. Então, se eu não acompanhar as mudanças que Deus está trazendo e aproveitar, sabe, as ferramentas que Deus tem trazido, eu vou ficar estagnado, eu vou ficar parado na vida. O modo como nos vemos ou nos torna mais fortes ou nos destrói. Eu estava conversando com um homem esses dias e ele disse assim para mim: olha, eu sou um dinossauro, porque tem coisas que eu faço ainda de 30, 40 anos atrás no meu negócio. E eu dei risada dele pela forma como ele falou, mas a bem da verdade é que se você se vê como um dinossauro, sabe, você vai ter resultados que não vão ajudar você. Porque tudo na vida nós temos que estar capazes e dispostos a aprender e reaprender quantas vezes for possível. As coisas estão mudando cada vez mais. Antes o celular era um tijolo, certo? E era pouquíssimas pessoas que tinham um celular. Hoje, né, tem celulares a granel. As pessoas carregam um celular no bolso, às vezes carregam 2. Eu tenho que usar 2 celulares por causa do trabalho e das coisas que eu tenho para resolver. Ou seja, e assim por diante. Então, se a gente não mudar com as mudanças que são importantes, a gente acaba impedindo o propósito que Deus tem na nossa vida. Então entenda, Deus já te equipou com tudo o que você precisa para viver uma vida próspera. Ele plantou em você sementes. E Deus não fez nem eu e nem você para sermos medianos. Deus não quer que sejamos medianos. Não, para mim tá bom, sabe? É que nem a pessoa, e isso é uma coisa que nós temos que cuidar, porque Deus não nos chamou para sermos medianos, Deus nos chamou para romper, Deus nos chamou para avançar. Então não é tempo de você se acomodar. Tem gente que fica ofendido quando ele é repreendido, ou quando Deus pede um pouco mais, ou quando Deus diz, olha, precisa se preparar um pouco mais, e a pessoa diz, eu me preparar? Não, eu sou assim, eu sou simples. A pessoa diz assim, eu sou simples, né? E Deus me usa assim, desse jeito. Tá, mas Ele não te chama para se preparar?
Ele chamou Moisés para se preparar, ele chamou Abraão para se preparar, ele chamou Paulo para se preparar, e você não quer se preparar? Os homens que vencem, que rompem, que avançam na vida, são pessoas que decidem, elas decidem crescer, elas decidem aprender, elas aceitam a repreensão, elas aceitam que estão erradas, que devem passar por mudanças, que devem viver algo novo na vida delas. Deus não te fez para ficar na média, Deus te fez para romper. Escreve aqui nos comentários: Deus me fez para romper. Então eu vejo que às vezes as pessoas se ofendem quando Deus está querendo tirar elas de um lugar de estagnação, porque elas pensam assim: não, eu sou assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Não, você não é obrigado a viver toda a vida assim. Aí você diz: puxa, mas eu já tenho lá meus 60 anos, como é que eu vou me reinventar? Se reinventando. Tenha força de vontade, peça ajuda a Deus, peça força a Deus para renovar a sua mentalidade, para abrir a maneira como você vê as coisas. Caso contrário, você vai ficar preso em um padrão. Olha só, 20 anos antes de Abraão ter um filho, Deus falou com ele dizendo: Abraão, eu fiz de você o pai de muitas nações. Antes de Deus liberar a promessa, Deus vai mudar a mentalidade. Abraão não tinha a mentalidade de ser pai de nações. Abraão tinha uma mentalidade empreendedora, Abraão tinha uma mentalidade de tribo. Estava ok, certo? Para aquele tempo que ele estava vivendo, estava ok. Só que daí vem a promessa. E a promessa de Deus diz assim para ele: Abraão, agora eu vou te fazer pai de nações. Ou seja, você não pode ser mais pai de uma tribo. Você não pode ser pai apenas de uma cidade. Você não pode ser pai apenas de uma nação. Você tem que ser pai de nações. Pai de nações. Ou seja, amplificou. Amplificou. Não se deteve. Não se deteve, sabe, a uma forma, não se deteve a um lugar. Agora, Deus estava dizendo para ele: você vai se tornar global, Abraão. Gente, nós precisamos ter uma mentalidade que nos desafia. Porque tudo que nos desafia, nos desafios da vida, nos desafios das mudanças, nos desafios de coisas novas, preste atenção nisso. Nos desafios de coisas novas também está o nosso propósito. Então eu não posso ficar, sabe, concordando que as coisas têm que serem feitas de uma maneira, quando Deus está dizendo para nós: eu tenho mais, eu tenho coisas maiores, eu quero que você viva coisas maiores. Quantos de vocês que são pais e que desejam o melhor para os filhos de vocês? Escreve aqui nos comentários: quem é que deseja aqui o melhor para os filhos de vocês? Eu desejo o melhor para os meus filhos. Então, sabe, eu sei de uma coisa: se eu desejo o melhor para os meus filhos, eu vou fazer de tudo para ajudar eles no propósito deles, inclusive chamando a atenção, inclusive dizendo: olha, você tem que estudar, inclusive dizendo: meu filho, você tem que ter compromisso, minha filha, você tem que ter compromisso. Por quê? Porque eu tenho que entender que meus filhos têm destino. Eu sou um pai de destino. Eu tenho que ajudar meus filhos a terem disciplina, a terem bons hábitos, para que no futuro eles possam viver o que Deus tem para a vida deles. Só que tem gente que não quer mudar hábito. Tem gente que não quer ter disciplina para nada. Tem gente que não quer ser repreendido. Tem gente que não quer saber de estudar. Então, sabe, Deus está querendo nos ajudar, gente. Escreve aqui nos comentários: vamos tornar isso público. Vamos tornar isso público que nós estamos falando aqui. Escreve aqui nos comentários: Deus quer me ajudar. Deus quer me ajudar. Mas se Deus quer te ajudar, deixa Ele te ajudar. Se Deus quer te ajudar, deixa Ele te ajudar. E nenhum de nós, irmãos, vamos conseguir viver o que Deus tem para nós se não aceitarmos que mudanças são necessárias na nossa mentalidade, na nossa forma de viver,
na nossa maneira de fazer as coisas. Não, mas eu gostava tanto do jeitinho como eu trabalhava. Mas mudou, meu filho, mudou. E se você não acompanhar as mudanças, você trava. É isso que está acontecendo. Então nós precisamos viver o que Deus tem para nós. Nós temos que mudar a nossa mentalidade. Caminha com gente que só fala mal dos outros, daqui a pouco você está falando mal dos outros. Você caminha com gente que está ofendida, daqui a pouco você está ofendido. Você caminha com gente que a vida delas não dá certo. Eu não entendo, sabe? Gente que ouve a Deus para os outros, mas não ouve Deus para ela. Eu não entendo isso, eu nunca vou conseguir entender. Eu nunca vou conseguir entender uma coisa dessa, porque a primeira coisa que aconteceu na minha vida foi ouvir Deus para mim, para depois ouvir Deus para os outros. Então, às vezes a pessoa vem, sabe, com um discurso até religioso, dizendo que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer e acontecer, mas ele mesmo não é abençoado. Então tem alguma coisa no discurso dele. Sabe por quê? Porque toda pessoa, escute porque é importante, toda pessoa que escuta Deus primeiro para si, para depois escutar para os outros. Certo? Por isso, a quem você está dando ouvidos? Você está dando ouvidos a quem não dá nada de resultado? Ou você está dando ouvido a pessoas que estão dia a dia avançando, dia a dia crescendo, dia a dia prosperando? É isso. Mentalidade, mudança de mentalidade. Diga assim comigo: eu vou viver o que Deus tem para mim. Escreve aí: eu vou viver o que Deus tem para minha vida. Glória a Deus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Tivemos um testemunho muito bonito ontem de uma mulher que esteve na escola de profetas. Ela tinha um grande sonho, ela tinha um grande sonho. E ela recebeu uma palavra profética dentro da escola de profetas que nós tivemos em São Paulo. Aliás, não foi em São Paulo, foi em um outro lugar. E ontem nos mandaram o testemunho de uma conquista extraordinária que Deus deu para ela e para a casa dela. Não vou falar o que é, mas eu quero dizer para você que quando você recebe uma palavra profética, sabe, você não pode ficar pensando que não vai acontecer. A sua mentalidade tem que ser: se Deus falou, vai acontecer. Aconteceu com ela. Pode acontecer com você também. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91. Nós vamos também liberar uma declaração profética aqui hoje. E eu quero convidar todos vocês. Nós vamos ter um grande culto hoje. Nós vamos ter um grande culto às 9h30 da manhã. Vou transmitir ao vivo aqui, inclusive. E você é nosso convidado. Eu estou em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e vou ministrar nessa manhã às 9h30, na rua Carlos Ur, número 935. Salta dessa cama, toma teu café e vem adorar a Deus. Porque hoje eu vou falar de coisas que levam à pobreza, coisas que têm levado muitas pessoas à pobreza, pessoas que têm entrado na dificuldade, porque têm se desviado de uma rota divina. Eu vou falar sobre isso hoje, vou transmitir ao vivo, vai ser tremendo. Rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Tô com expectativa, vai ser maravilhoso. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91 e amanhã nós vamos ter um dos maiores lançamentos, aliás, é o maior lançamento do ano de dentro da Academia Kingdom Global. Primeiro que eu vou dar um presente para os meus alunos da Academia Kingdom, tá? E segundo que eu vou dar uma oportunidade para quem não é aluno da Academia se tornar aluno amanhã. Na oração das 6 da manhã eu já vou liberar, essa oportunidade para todos. E você que não é meu aluno, seja nosso aluno. Sabe, talvez você queira abençoar nosso ministério. Se torne um aluno da Academia Kingdom Global, que você já vai estar nos abençoando. Tá? O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio.
porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos fazer uma declaração agora, e eu gostaria que você, se você puder, levante uma das suas mãos. Amém? Eu vou declarar isso sobre você em nome de Jesus. Hoje decretamos que você está reservado como um vaso sagrado para a obra e os propósitos de Deus. Profetizamos que vivas como uma geração escolhida, sacerdócio real e nação santa, chamado a manifestar seus louvores. Dizemos que você está agora sendo santificado, transformado pelo Senhor Jesus. Falamos que você deve atuar no propósito e posição que Deus ordenou para você e que não se desvie em o nome de Jesus. Nós declaramos que todas as maldições geracionais de se infiltrar no seu destino estão sendo quebradas agora e que está acontecendo uma ocupação divina em todas as áreas da tua vida. Declaramos que você é um recipiente para a glória de Deus e para cada missão do reino o Senhor está te dando visão da sua vocação celestial e da sua herança. Decretamos que você é um servo de Deus, um vaso refinado, plenamente preparado para a obra do Senhor. Em nome de Jesus, você e sua casa servem ao Senhor. Você e sua casa são abençoados pelo Senhor. Permita-me orar por você. Eu tive uma visão de alguém segurando uma pessoa pelo colarinho aqui atrás, a pessoa querendo sair e ela não conseguia. Tem muita gente aqui que tem muita vontade de sair de uma situação difícil, mas tem forças espirituais que estão prendendo. Nós vamos orar agora para que tudo aquilo que está amarrando a tua vida, que está impedindo você, seja cortado e desfeito em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por cada família, Pai, que está aqui representada. Consagramos essa semana que está entrando a Ti e pedimos a Tua bênção. Eu oro, Pai, por toda a força espiritual maligna que está tentando prender essa pessoa, impedi-la de avançar, impedi-la de romper, impedi-la de conquistar. Que agora caia por terra as amarras espirituais, que caia por terra as prisões do inimigo, aquilo que ele tem mantido em cativeiro, que seja quebrado no poderoso nome de Jesus Cristo agora. Tudo aquilo que amarra, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que bloqueia, tudo aquilo que está amarrando essa pessoa, que ela seja livre agora. Ser livre agora, ser livre agora, no nome de Jesus Cristo. Que você seja livre, que a mão poderosa do Senhor seja sobre a tua vida. Meu Deus, eu oro para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. E aquele, Pai, que está num processo de recuperação, que acelere esse processo de recuperação. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos dê uma mentalidade nova, algo renovado. Nós queremos viver todo o plano e todo o propósito do Senhor para a nossa vida. E eu oro, Pai, por negócios, oro por empresas, oro por empreendedores, oro por pessoas que têm desafios financeiros nesse momento. E eu peço a Ti, Pai, eu peço uma bênção especial para todo empreendedor. Eu peço uma bênção especial para todo aquele, Pai, que está sendo desafiado, por todo aquele que tem grandes lutas, por todo aquele, Pai, que está lutando para vencer. Que o Senhor dê alternativas, que o Senhor dê saída, que o Senhor mostre um caminho, que o Senhor traga recursos, que o Senhor abra portas, que o Senhor traga mais clientes, que o Senhor dê uma força extraordinária para essa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Vais romper, vais avançar, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você recebe essa oração, declare eu creio aqui nos comentários e compartilhe agora com 10 pessoas ou mais. Você vai ser usado por Deus agora
para compartilhar essa oração. Foi abençoado? Crê que Deus te abençoou? Então compartilha. Isso é mentalidade. A mentalidade é: eu vou ser abençoado para abençoar. Deus está me abençoando, eu vou abençoar. É isso que você vai fazer agora. Você vai compartilhar essa oração. Que Deus te abençoe. Até 9h30, se Deus quiser.